Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos em mais um encontro do Projeto Esperança. Que elevemos nossos pensamentos nesse instante a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e cada um daqueles irmãos que em seu nome age, de forma que possa nos iluminar, nos guiar durante esses momentos que vamos estar aqui debatendo sobre temas ligados às suas leis, à luz da doutrina espírita. Desde que me convidaram, me chamaram para fazer esse trabalho aos domingos à noite, eu me perguntei como eu poderia contribuir. E a cada dia que estamos nesse encontro, eu renovo essa pergunta. E nesta semana, eu imaginei-me falando sobre o perdão. E me perguntava como começar, por onde começar. Rebuscando em alguns dos livros já lidos, encontrei uma mensagem de nossa irmã Amélia Rodrigues sobre a psicografia do nosso irmão Divaldo, que me trouxe um pouco de luz, em função de ser um texto conhecido, se não de todos, mas da grande maioria de nós, e que além de nos dar exemplos sobre o perdão, vai nos mostrando outras possibilidades, outras experiências vivenciadas pelo personagem naquele momento, mas que são úteis a cada um de nós no momento que atravessamos. Temos vivenciado instantes de muitas aflições, muitos conflitos, muitos embates entre pessoas, até de escalas, em dimensões maiores. E onde se faz muito necessário este exercício do perdão, para que, através da harmonia, da paz, possamos avançar na construção de momentos mais tranquilos em nosso caminhar. Pois temos muitas injunções nesse instante, inquietando o coração de muitos de nós, nos deixando angustiados, aflitos, e alguns até partindo para caminhos mais duros, na ira, na revolta, no ódio. E sabemos que isto não é bom para o espírito em seu estágio evolutivo, independente do estágio que ele esteja. O caminho da harmonia, da paz, sempre é e será o melhor caminho. Então, no texto de nossa irmã Amélia, no capítulo 15 do livro Pelos Caminhos de Jesus, e intitula-se Encontro de Reparação. E ele disserta sobre aquele momento de Jesus com Maria de Magdala. E nos diz: o diálogo na praça ensolarada, no qual a mulher adúltera foi compreendida por Jesus, tornou-se um esperado escândalo. Lembremos que, em outro momento, Jesus nos cita que o escândalo é necessário, mas nenhum de nós precisamos ser os promotores deste escândalo. Surpreendentemente, o mestre não censurou o delito, recomendando a lapidação da equivocada, nem a liberou de responsabilidade, considerando-a inocente. Porque em toda a ação equivocada tem partes envolvidas, que são espíritos,
que tanto aquele que está equivocado, que promoveu o escândalo, quanto a outra parte, que nesse caso se sente ofendida, se sente vítima, são espíritos em processo de aprendizado. Não carecem de julgamentos, mas de entendimento de cada um deles, mas também daqueles que estão à parte, a observar, a perceber, aqueles que tomam conhecimento do fato. E nesta hora, para os que estão à parte, ser indulgente com ambos é de fundamental importância no processo evolutivo. Reportou-se, isto sim, a leviandade dos acusadores que se encontravam incursos no mesmo crime. Veja o que Jesus percebe e coloca naquele instante. A leviandade dos acusadores. Sou eu quando vejo um fato, sou eu quando vejo uma notícia na televisão, na internet, no rádio, e fico a julgar as partes. Que ali existem duas histórias de cada um dos envolvidos. Eu estranho essas histórias e estabeleço julgamentos. E Jesus, naquele instante, reportando-se, isto sim, a leviandade dos acusadores, mostrando quanto nós podemos ser irresponsáveis em nosso pensar em relação ao outro. É preciso que sejamos nós mais vigilantes, mais serenos na percepção, no entendimento daquilo que ocorre, respeitando as partes envolvidas. Tal atitude havia desconcertado os intrigantes e vingadores gratuitos que se rebelavam contra a terrível chaga do organismo social, que é o adultério, esquecidos que, ao lado da caída, encontrava-se o comparsa que tombara no mesmo erro. Jesus tinha essa percepção ampla, tem esta capacidade de perceber as nuances das situações e dos envolvidos. Nós outros encarnados, a nossa visão e nosso entendimento é limitado. Razão que ele nos diz, vigiai e orai. Não é para eu vigiar o outro, é para eu vigiar a mim mesmo, quer nos meus pensamentos, quer nas minhas ações. Passada a surpresa e debandada a multidão sedenta de sangue, e porque a sós com a infortunada, o Senhor recomendou-lhe que não voltasse a pecar, a fim de que não lhe acontecesse mal pior, conforme era habitual. Eu vejo muitos de nós nos dias atuais, nas nossas inquietações, nos nossos erros, nossos equívocos, nos questionarmos, dizendo que Jesus era Jesus, que a gente não pode seguir os exemplos dele. Mas à medida que eu compreendo, que eu entendo aquela mensagem do Cristo, quando nos fala de amar ao próximo, e vigio as minhas ações, ainda que eu venha a errar, cabe a mim crescer nesta vigilância para que em outra circunstância, em outro momento idêntico àquele que eu me identifiquei no erro, haja de um modo diferente. Não repita a mesma ação, não tenha o mesmo comportamento. Isso cabe a cada um de nós. Naquela noite, no entanto, quando o episódio já esmaecido, inclusive entre os discípulos, a mulher, decidida a imprimir novo rumo à existência, procurou o amigo divino na residência que o acolhia. Naquele instante do diálogo lá na praça, ela ouviu o que foi dito. Não tomou atitude imediata, mas por certo refletiu sobre o conjunto das circunstâncias que só ela tinha conhecimento nos seus detalhes, naquilo que dizia respeito a ela.
E após refletir, ela volta a procurar Jesus, aquele que a livrara da situação constrangedora que estava envolvida, quando poderia ter sido apedrejada se não fosse a intervenção dele, indo a óbito. Ela, revendo a situação, busca Jesus. E uma nova situação surge a partir desse instante, demonstrando no constrangimento que exteriorizava todo o drama e sofrimento maceradores. Solicitou e conseguiu uma entrevista com aquele que, por cuja interferência, tivera a vida poupada. Compreendendo a angústia que a apunhalava, o Senhor ensejou-lhe o início da conversa de edificação, saudando-a com carinho e sem afetação. Como nós sabemos e vamos estar revendo em muitos momentos, a ação para com outro que errou no processo do perdão, no processo da indulgência, não deve guardar qualquer sentimento, por pensamento ou palavras, que constranja o outro. A ação já aconteceu, está no passado. Quando nos reencontramos com aquela mesma pessoa, aquele mesmo espírito, nós estamos em outro momento e ele está em outro momento. E sabedores disso, devemos manter o respeito para com ele, independente das circunstâncias passadas. É um novo momento, lembremos disto. Rogo perdão, disse ela reticente, por vir perturbar-vos a paz. A verdadeira paz, retrucou-lhe calmo, é a que flui do coração aclimatado ao culto do dever que nada perturba. Fala tranquila e te ouvirei. Olha o carinho, o respeito de Jesus para com aquela mulher. O que eu entendo de mais bonito nas lições do Cristo não é só as lições que ele dá, mas que à luz de cada lição, os exemplos práticos vivenciados por ele para nos mostrar como devemos proceder no nosso caminhar, no nosso dia a dia, independente de quem sejamos, em que época, em que período estejamos. A lição é útil para todos, da mesma forma que serviu para muitos naquele instante. Sinto-me aturdida, ripostou-lhe em pranto, sem saber que rumo dar à minha existência. Lutei muito antes de tombar. O sedutor rondou-me os passos como lobo voraz ante a presa invigilante. Meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Enferma da alma e carente de bondade, permiti-me enveredar por tormentos que não merecem compaixão. Com sede de ternura, embriaguei-me de concupiscência e, ansiosa pela água pura do amor, chafurdei no lodaçal dos desejos doentios. O resultado foi a tragédia. Abandonada e sem lar, agora padeço o desprezo e a zombaria geral, não sabendo que rumo seguir, nem como agir. Peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança, a fim de prosseguir. Veja a consciência que aquela criatura adquiriu naquele espaço de tempo, entre o evento, no decorrer do dia, e o reencontro à noite, do mesmo dia, com Jesus. Ela faz uma meia-culpa consciente
Fala da sua invigilância, dos prazeres que buscou. Cita o companheiro, mas não acusa. Cita a ação dele, mas não bota a culpa nele pelas escolhas que ela fizera a partir daí. Veja a consciência que ela adquiriu naquele espaço de tempo. Mas prossegue. Jesus penetrou naquela alma, ansiosa e sofrida, nela encontrando as dores da humanidade através dos tempos e considerou bondoso. Dores da humanidade através dos tempos. Naquele instante, naquele diálogo, Jesus já percebia, na sequência do tempo, os nossos equívocos, os nossos erros, nossos comportamentos, as nossas dores. Como vivenciaríamos as nossas oportunidades reencarnatórias na busca da evolução. As dores da humanidade. Não estava falando de uma pessoa isolada, mas de todos nós. E essas dores no estender, no alongar do tempo. E aí ele responde àquela mulher: a paciência e a confiança em Deus. Nós falamos tanto de fé em Deus, mas quantas pessoas, quantos espíritos entre nós, nas suas dores, nas suas necessidades, nas suas aflições, se mantém fiel a Deus nesta fé, confiante que mesmo em meio às dificuldades, que estamos sob proteção, que estamos sob amparo de Deus. Por que as nossas dores têm que ser abandono deste Deus? Ou que Ele não está nos vendo, nos percebendo, ou mesmo que está nos punindo, nos castigando. Sabedores que somos, que Deus é só amor. Nem mesmo perdoar nossas faltas Ele não perdoa, porque Ele estabeleceu leis tão justas que a própria lei já se encarrega de fazer essas correções sem castigar ninguém. Que é o processo reencarnatório, onde nós entramos na vida como remidos, ou seja, isentos de qualquer erro. Só tenho que escrever uma nova história. E eu sou orientado, sou preparado para este novo momento. Embora continuemos fraquejando. Corrigimos algumas ações, mas nos perdemos em outras. E isto faz com que fiquemos repetindo encarnações após encarnações. E não dá para mensurar esse tempo, nem quantas encarnações cada um de nós já tivemos em nossa existência, enquanto espíritos que somos. A paciência e a confiança em Deus. Falei da fé, da confiança em Deus. A paciência, muitas das vezes não temos nem conosco mesmo. Imaginem com aqueles que nos cercam, que estão ao nosso lado. Os menores fatos, as menores ações são motivos para nos irritarmos com aquele que está ao nosso lado, dizermos tolices. E naquele instante, Jesus já nos deixava os recados. A paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Cometido erro, ele passa a pesar na economia social e a sobrecarregar a consciência culpada. Não existe peso maior, aflição maior do que o peso da culpa dentro de nós. Quando sabemos que fizemos algo errado,
porque ferimos, constrangemos, magoamos pessoas. Enquanto eu não tenho conhecimento, entendimento da lei, faço isso e acho muito natural. Mas quando eu me percebo um espírito em processo evolutivo e entendo que o cuidado, o zelo que eu devo ter com aqueles que caminham ao meu lado deve sempre partir de mim, quando me percebo em algum erro, isso pesa na minha consciência. Quanto maior a falta, quanto maior a agressão, maior é a dor. E aí entra um outro elemento significativo. Como ainda carregamos muito de orgulho dentro de nós, é difícil chegarmos para o outro, admitir o nosso erro e pedir um perdão. Não o perdão social, para agradar as plateias, mas o perdão íntimo, sincero. Mas se o outro não perdoar, ele foi ferido. Ele precisa do tempo dele para se curar. Eu fui o responsável pela ferida. Então, se ele não perdoar, cabe a mim serenar, orar por ele e esperar o tempo dele, sem me magoar, sem me ofender, por ele não ter perdoado naquele instante. É difícil, é duro, faz parte do nosso aprendizado. A mágoa do outro foi reflexo da minha atitude. Se eu tivesse vigiado antes, não tivesse magoado, não tivesse ofendido, ele não teria se magoado. Então cabe a mim ter a paciência necessária até que ele esteja pronto para perdoar. Não é de importância o que os outros pensam de nós. Não é de importância o que os outros pensam de nós. Temos nossa própria consciência. Sabemos os nossos deveres. Que façamos a nossa parte, independente da ação do outro. Não é de importância o que os outros pensam de nós, e a cobrança pela impiedade com que desejam fazer justiça. O problema íntimo é o vital, e somente quando o homem se reintegra no concerto da ordem do bem é que pode fluir de tranquilidade. Ou seja, quando eu me ajusto à lei, eu encontro a paz. Eu sei que nas palavras são simples, na ação do dia a dia, pelo nosso orgulho que citei há pouco, torna-se mais complexo, porém é possível. Quantos já caminharam nessa estrada antes de nós e conseguiram vencer suas inquietações íntimas? Conseguiu calar os seus sentimentos? Então é possível. Basta que queiramos e persistamos no propósito. Arma-te de humildade. Todo o caminhar de Jesus entre nós foi nos falando sobre a prática da humildade. Não a humildade falsa, mentirosa, fingida, mas um sentimento verdadeiro. E ele citou isso em outras palavras, em outro momento. Os humildes jamais serão humilhados. Porque aquele que é verdadeiramente humilde, ele não se ofende por nada que possa ser lançado contra si. A tudo ele ouve, percebe, recebe, digere com tranquilidade, conserva-se em paz. Não reage ofendendo o outro, acusando o outro. Se tem motivos para esclarecer, ele busca o esclarecimento, mas respeitando o outro. Arma-te de humildade e confia no amanhã.
pois o tempo é senhor de todas as coisas e nos traz todas as respostas que precisamos. Não preciso ter pressa. A memória do povo é fraca e passa rápida em relação às virtudes do próximo. Todavia, é firme, clara e duradoura em referência às faltas alheias, sempre recordando com o sempre recordando com o ácido da acusação e os acepipes da malícia. Ou seja, as boas ações, elas passam despercebidas pela grande maioria. E se era deste jeito na época de Jesus, hoje é do mesmo jeito. Mas as ações nefastas, negativas, ruins, feias, agressivas, estas ficam sendo massificadas à nossa volta. E nós registramos com muita propriedade, estabelecendo julgamento, nos achando donos de verdades que não são verdades. Como eu disse no início, nós não conhecemos a história dos envolvidos em cada situação complexa que nos chegam. O exemplo decorrente do arrependimento se transforma da defesa do equivocado, que assim repara perante o Pai, ante si mesmo e a sociedade o engano perpetrado. Quando eu me arrependo verdadeiramente, vivenciando a paciência e a humildade, vou caminhar tranquilo. Deus perceberá, por certo, minha mudança no primeiro momento, será o primeiro a perceber. E os outros, com o tempo, vão percebendo a minha mudança de atitude, de comportamento. Mas repito, paciência e humildade. Para onde irei agora? Inquiriu vencida. As aves dos céus têm ninho, as serpentes e feras os seus covis, mas o filho do homem não tem onde se agasalhar, vivendo sob a abóbora estrelada e avançando na direção do infinito. Eu só preciso saber onde vou botar meu pé. Qual o passo seguinte que eu vou dar? Será sempre a minha escolha. E se eu tenho consciência que errei e estou arrependido, é buscar caminhos mais seguros para caminhar, que me afastem daquilo que me levou ao equívoco, ao erro, buscando atitudes, comportamentos mais serenos, diferente daqueles que eu vivenciava anteriormente. Assim, busca a oportunidade de reparação e adapta-te à situação atual, aguardando o amanhã com a disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado ao arrojar fora o hoje. A cada dia de nossa existência, nós temos sempre um novo dia. Então, se eu errei hoje, não preciso ficar preso ao meu erro, ao meu equívoco, me lamentando. Se eu entender que errei e me arrependi do meu erro, amanhã será um novo dia, será um novo hoje, e que eu faça bom uso dele. Se eu desperdicei hoje que está passando, que está indo, que amanhã nós chamaremos de ontem, de passado, quando esse amanhã se fizer presente para mim, eu recebo ele com alegria, com gratidão a Deus pela nova oportunidade. E isso, assim como acontece no nosso processo reencarnatório, dentro do momento encarnatório, acontece a cada dia, a cada 24 horas terrenas, um novo dia se mostra para nós, nos dando novas oportunidades.
que aproveitemos cada um desses momentos para nos renovarmos em nossos propósitos de vida. A negligência do esposo ingrato e leviano não constitui respaldo para que assumisse compromisso infeliz semelhante. O erro do outro não justifica o meu erro, em nenhuma situação. E porque ele é doente também, vivendo no organismo comunitário alienado do amor, não tem condições de estender-te a mão amiga quando dele necessitas, e conforme de ti no futuro igualmente dependerá. Aquele que eu firo hoje, talvez seja o mesmo que vai me ferir amanhã. Se não for ele, será alguém no cumprimento da lei. Mas, por certo, terei eu a oportunidade para estender a mão para aquele a quem eu feri em algum momento. Não importa o tempo que passe. Estando eu em outro momento reencarnatório, não vou ter lembrança. Mas cabe a mim estender a mão para cada um daqueles que estiver de mão levantada pedindo ajuda, necessitado de ajuda. Que eu ofereça a contrapartida, que eu ofereça a ajuda. Jesus nos dá esse exemplo de uma forma muito contundente na parábola do samaritano. Não importa quem seja o outro, importa a minha ação ao perceber a necessidade do outro. A vida é feita de permutas que facilitam a felicidade para todos, sem cujo concurso faz-se mais difícil. Segue, porém, renovada pela certeza do triunfo, porquanto todo aquele que se levanta da queda encontra apoio na fé e na luta para afirmar-se. O Pai Criador não desampara filho algum e vela, devotado por todos. Não tem ninguém desassistido. Todos nós, a todo tempo, estamos amparados por Deus e por cada um daqueles que em nome dele agem. Não esqueçamos disto. Confiemos. Fazendo-se um silêncio natural, profundo e tocante, foi a mulher que o arrebentou rogando: permite-me seguir-vos na minha pequenez e dai-me a vossa bênção. Jesus envolveu a sofredora em uma onda de ternura ímpar e, erguendo-a, pois que comovida, prosternara-se-lhe aos pés, concluiu: vai, filha, e não sofras mais. Aqueles que se arrependem e buscam ensejo de redenção encontram-no. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. No rebanho do amor. Quando aprendemos a amar ao próximo, sempre surgem as oportunidades do trabalho. A doutrina espírita nos ensina que para aquele que está pronto, o trabalho aparece. É que muitas vezes eu fico equivocado no meu realizar, no meu fazer, e fico olhando outros que já estão caminhando além de mim, e quero fazer o mesmo que aquele outro que está na frente está fazendo. Mas eu tenho que aprender, vivenciar a lição do hoje, a fim de que algum dia me capacite para fazer o que o outro está fazendo. Então eu faço o meu pouco hoje, com humildade, com paciência, mas com perseverança também, na busca de fazer cada dia melhor, para me tornar merecedor de trabalhos maiores. É uma conquista do espírito a cada dia. Para aquele que serve, cada dia aparece nova oportunidade de servir. Em quaisquer circunstâncias, em quaisquer situação, em quaisquer
ambiente, lugar que estejamos. Não desperdicemos oportunidades. Aonde quer que vais, eu estarei contigo, e a luz da verdade, no archote do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. No céu silencioso, a sinfonia dos astros espalhava a luz cintilante, apontando o futuro. E aí o tempo corre, nas palavras de nossa irmã Amélia, e 10 anos depois, nós vamos encontrar a sequência dessa história. E nossa amiga nos diz: 10 anos depois, na cidade de Tiro, uma casa humilde de aspecto e rica de amor recolhia peregrinos cansados e enfermos sem ninguém. Uma mulher que traía na face desgastada vestígios de grande beleza em decadência, reunia ali os infelizes, limpava-lhes as chagas e falava-lhes de Jesus. Tornara-se por isso querida e respeitada por todos. Um cair de tarde amena, chegou trazido por mãos piedosas um homem chagado em extrema penúria, quase morto sob o fardo de 1000 vicissitudes. Recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas e aliviadas com ungüentos medicamentosos, recebendo o caldo reconfortante das mãos da caridade. Quando se recobrou um pouco do desalento que o vitimava, ouviu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus, anunciada com unção e carinho pela desconhecida benfeitora. Emocionado e quase sem vitalidade, indagou interessado: esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais deixar-nos. Veja o entendimento que adquiriu aquela mulher. E vós o conheceste para ter a certeza de que os seus ensinos são verdadeiros? Sim, eu o conheci oportunamente, quando a mim ele salvou. E o homem redargue: também eu tive a honra de o conhecer, respondeu o moribundo, quase sem forças, mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me de sua presença confuso e amargurado. Que vos fez ele para que fugisses magoado? Salvou a minha mulher, que adulterara contra mim, e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo, então. Abandonei a companheira, a quem eu infelicitara com os meus vícios, e envenenei-me de dor. Passados os anos, e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. A vida sempre promove os nossos encontros com os nossos desafetos. E repito, pode ser na mesma encarnação, mas poderá ser em outras. Razão que devemos estar prontos para abraçar todos aqueles que passam em nosso caminho. Embargada pelas emoções em desenfreio, naquele momento, a mulher recordou-se da praça e do diálogo à noite com o mestre, um decênio antes. Reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz enquanto eu velo, porquanto nós, ambos, já o encontramos. Aqui a nossa irmã Amélia encerra esta mensagem dela. Mas vejam quantas lições preciosas ficaram nesta mensagem. E aí eu recorri ao nosso irmão Emmanuel,
que em palavras mais recentes, pelas mãos do nosso irmão Chico Xavier, nos fala sobre o perdão através de alguns questionamentos. E aí vamos encontrar ele respondendo, quando perguntado: perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? Perdoar e não perdoar significa absolver e não condenar? Perdão, absolver e condenar? E Emmanuel nos dá a resposta. Nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. Que se faz ao maldevedor a quem já se tolerou muitas vezes? Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos no Tribunal de Justiça Divina são resgatados nas reencarnações, de cujo círculo vicioso poderão afastar-se cedo ou tarde pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento. São lições simples, mas que nós ouvimos todo o tempo e não digerimos, não internalizamos em nós. São lições que já nos são mostradas e ensinadas mesmo antes do Cristo. A importância e o significado do perdão. Durante muito tempo, nos foi vendida uma imagem de um Deus que punia, que castigava. E mesmo após o advento do Cristo, quando ele nos mostra esse Deus justo e amoroso, muitos de nós continuamos, a partir dos registros que trazíamos de nossas encarnações pretéritas, continuamos divulgando um Deus duro, punitivo, quando na verdade, nas leis que regem nossas vidas enquanto espíritos imortais que somos, só tem amor. Muitos dos momentos de dores e dificuldades que passamos não são apenas resgates por conta de equívocos, de erros passados. Muitos instantes são proteções para que não cometamos novos erros. Porém, nós, em nossa tolice ainda, em nossa limitação de entendimento das leis, achamos que é Deus, ou nos punindo ou nos abandonando, quando jamais Ele fará nenhuma coisa nem outra. Estará sempre nos protegendo. É preciso que aprendamos a confiar nisto. Na lei divina, há perdão sem arrependimento? A lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. Essa resposta tem uma significância muito grande para nós que trabalhamos dentro das casas espíritas, particularmente aqueles que são médiuns, ativos na sua mediunidade, ou seja, médium ostensivo. Todos os universos de forma ilimitada. Por que é importante isso? Porque cada mundo, cada planeta tem a sua forma humana que muitas das vezes não é, na maioria das vezes não é igual a nossa, são diferentes. E às vezes eu médium vejo um espírito com a forma diferenciada e não percebo ali no espírito. Acho que é uma coisa, que é um bicho, que é um monstro, coisas desse tipo.
e não tem o respeito do sentimento para com aquele ser. E é necessário que tenhamos esse entendimento, esse respeito para com os nossos irmãos que fazem parte do universo, independente de suas origens. Porque nós que estamos aqui no planeta Terra hoje, com esse corpo com o qual estamos familiarizados, também já tivemos outras formas. Já caminhamos em outros mundos. Então tenhamos este cuidado para com os nossos irmãos. A concessão paternal de Deus no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Nós falávamos há pouco do processo reencarnatório, que o espírito já entra na matéria remido, ou seja, sem lembranças do passado e apto a fazer uma nova história. Mas muitos de nós, quando saímos da carne, além de não percebermos de imediato essa mudança de estado, ficamos muito tempo na erraticidade nessa condição. E quando percebemos, pela misericórdia do Pai, a nossa condição espiritual, não quer dizer que já estejamos plenamente arrependidos dos nossos atos. Ainda trazemos resquícios, chegando ao ponto de não querermos voltar à carne. Alguns agindo revoltados contra as leis de Deus. Mas aquele que admite o seu equívoco e que quer uma nova oportunidade, ela certamente lhe será dada de imediato, dentro dos trâmites e tempos necessários para que isso ocorra. E aqueles que não querem? Essa mensagem de Emmanuel, ela nos lembra daquele devedor encarnado que é cobrado sistematicamente e não cumpre com suas obrigações. Uma hora ele é cobrado de uma forma mais consistente. Por isso que existem as reencarnações compulsórias. É aquela quando todos os meios foram utilizados para esclarecer, orientar aquele espírito, e ele persiste nos equívocos. E então chega um momento que ele é chamado compulsoriamente ao reencarne. Ele não participa do seu momento reencarnatório, da programação deste momento reencarnatório. Porém, a partir do instante que ele adentra a matéria, ele passa a ter todas as suas capacidades, o seu livre-arbítrio com relação às suas ações. Ele toma conhecimento da programação que foi feita para ele, adentra na carne, readquire seu livre-arbítrio, sua vontade de escolhas e segue sua jornada. Nenhum fica sem amparo, nenhum sem assistência. Mesmo estes, tendo reencarnado compulsório, estarás todo o tempo sob a proteção de Deus e aqueles que em seu nome agem. Não nos descuidemos disso, confiemos nessas oportunidades e aproveitemos, exercitando sempre a paciência, a humildade, o respeito para aqueles que conosco caminham. Antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro. Quem perdoa sinceramente faz sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. O fato de eu perdoar não impede que possamos aparar estas para que o fato não se repita lá adiante.
mas isso respeitando as condições da situação do outro, sempre. Quando alguém perdoa, deverá mostrar superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Se eu estou perdoando, eu não tenho que ser maior ou melhor do que o outro. Muito pelo contrário. Humildade. Tenhamos esse cuidado. Na casa espírita, onde caminhamos, onde trabalhamos, tem uma amiga orientadora espiritual que sempre que nós lhe damos a oportunidade por nossas ações, ela nos lembra: meu filho, nos momentos atuais em que estamos a caminhar, ainda que meu filho esteja errado, certo, e a outra parte errada, meu filho, peça perdão. Imaginemos a profundidade que tem nesta recomendação. Eu certo e o outro errado, cabe a mim pedir perdão ao outro por ter de alguma forma dado a oportunidade dele vivenciar o erro. É desse nível de zelo que nós estamos sendo chamados a vivenciar uns para com os outros. E todo aquele que se diz cristão, todo aquele que se diz espírita, é responsável por vivenciar essas lições, esses aprendizados. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que nos fala sobre o homem de bem, nos dá essa recomendação, desse zelo, desse cuidado para com o outro, nesse nível. Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? A Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Nenhum de nós estamos isentos de errar. Se nós voltarmos no tempo, na história, vamos encontrar no Evangelho a nos falar dos anjos decaídos. De vez em quando eu abordo esse tema lembrando aqueles citados como anjos decaídos foram espíritos igual a mim, igual a muitos de vocês que estejam a me ouvir nesse instante. Mas cometeram equívocos e foram chamados à reparação. Eram espíritos que traziam entendimento, conhecimento das leis, esclarecimento sobre essas leis. Aqui estavam, naquele instante, em missão de proteger, de ajudar, somar na evolução do conjunto que ali estava naquele momento. Mas alguns fraquejaram. Se misturaram as coisas aos interesses carnais e se perderam no seu propósito missionário. Então, nenhum de nós estamos isentos. Todos estamos sujeitos a todo o tempo a nos equivocarmos. Então, que sejamos pacientes para conosco mesmo e para com aqueles que conosco caminham. Que calemos nossas iras, nossas revoltas e nos fortaleçamos no amor para com todos. O momento nos chama a renovar em nós os valores da vida, percebendo o quanto significativo, o quanto é importante para cada um de nós espíritos estarmos encarnados nesse momento
e valorizarmos este momento com ações práticas em benefício daqueles que conosco caminham. E sendo grato a Deus e àqueles que em nome dele agem, por cada uma das oportunidades de aprendizado que nos chegam. Os aprendizados acontecem nas pequenas coisas do dia a dia, que muitas vezes nos entristecem, nos magoam, nos causam dores, preocupações. É apenas um momento de reflexão, buscando sempre soluções pacíficas. E se por alguma razão não achar a solução de imediato, que eu dê tempo para mim mesmo, para que a solução chegue. Que eleve meu pensamento a Deus e àqueles que em nome dele agem, que me possam trazer a luz do esclarecimento. Mas enquanto eu não entendo, não percebo esta luz, que eu tenha a sabedoria do caminhar, sem me revoltar, sem reclamar. Que no momento próprio o esclarecimento chegará. Não podemos falar de esperança se não valorizarmos estas coisas em nossas vidas. Se não vislumbrarmos a oportunidade de um mundo melhor diante de nós. Isso não quer dizer que este mundo melhor seja no minuto seguinte. Enquanto eu precisar caminhar por caminhos difíceis, eu estarei caminhando. Mas eu saiba que na medida que eu comece a fazer a minha parte para que este caminho fique melhor para aqueles que caminham depois de mim, por certo, o meu caminho também irá melhorando. Eu agradeço aos irmãos pela paciência que tiveram comigo nesta noite. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui a falar sobre essas coisas. Que a luz que emana de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Mestre, seja sempre o farol a nos guiar em nossa jornada evolutiva. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Que assim seja.